Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e só falta agora o Soares assinar o contrato para ser o novo jogador do time do Grêmio para a temporada de 2023. Lembrando, né, que o contrato já foi enviado para o jogador, né, e o Grêmio aguarda a resposta nesta próxima quinta-feira para saber se o jogador realmente vai vestir a camisa do Grêmio, né, lembrando, né, o jogador já aceitou, já gostou do projeto do time do Grêmio. Tem outro jogador também que tá na mira do Grêmio, que é o jogador Douglas Costa, que já teve passagem aí, sua última passagem não foi nada boa pelo time do Grêmio. E agora basta saber se o técnico Renato Gaúcho vai aprovar a vinda do jogador para o time do Grêmio. Eu acredito que o Renato Gaúcho, né, deve conversar com o jogador, não sei, para saber se é possível trazer o jogador novamente pelo clube, para ele poder tentar, né, fazer algo, né, diferente do que ele fez na última passagem da equipe, caiu para a segunda divisão. Embora acompanhar, galera, mais um ESPN Futebol Clube falando tudo sobre esse time aí do Grêmio, a contratação de Soares e também sobre o Douglas Costa. Sobre Douglas Costa. Fale, Renatão. Bom, aí já o Douglas é um caso à parte, é um caso a ser estudado, né? Ele marcou uma reunião lá com o presidente na próxima sexta-feira. Eles vão conversar e depois no dia 3, quando chegar lá, vou voltar com o presidente, com o resto da diretoria. Mas ele é um caso à parte. É um bom nome, assim? Que você acha desse jogador? Ah, ninguém desaprende, né? Ele sempre foi um grande jogador. Mas tem um probleminha lá dentro do clube que é preciso ser resolvido, por isso que ele vai ter essa reunião com o presidente. Quando há um mas, né? E ainda mais o Renato. O Renato pode falar o que for, ele sempre é muito claro. E ó, ninguém desaprende. Mas tem um probleminha lá Mas dentro aí ficou do clube. claro o seguinte, né? Eu aqui não posso resolver nada, se resolver lá, depois pergunte para mim. Porque ele tem... Há instâncias maiores. É claro, existem limitações. Tem uma limitação, aliás, em ambos os lados, né? Você tem ali uma dívida do Grêmio que o jogador cobra. Você tem também o Grêmio chateado com posturas do jogador. Num ano terrível. Você tem que resolver tudo isso e torcer para bater lá em cima na arquibancada e a arquibancada falar... Está aprovado. Será que se a torcida esqueceu aquele tchauzinho? Não. Isso aqui... Será que aquele torcida esqueceu? Se esqueceu, ela já está sendo relembrada disso agora. Eu acho que é justamente para isso. Você vai saber, você vai ter um termômetro da torcida muito rápido. Se é pelo sim, se é pelo não. Se o Renato bancar, ele fica. Porque o Renato é a maior figura do Grêmio. Não tem maior figura Mas do será Grêmio que ele está Renato. afim de colocar esse cacife todo dele? Essa é uma pergunta. Não pareceu. Então, exatamente, Pascoal. Acho que isso que é interessante. Pareceu, Pascoal. Porque não é que ele fez uma defesa incontida da volta do Douglas e falou, olha, ninguém desaprende. Beleza, ninguém desaprende, é verdade. Agora, você tem outras questões, física, de quando você vai conseguir jogar, etc e tal. E o Renato não me pareceu também tão empolgado em dizer, não, seria ótimo, porque ele poderia falar, né? Olha, seria ótimo. Poderia incentivar o acordo, vai. É isso, eu adoraria contar com ele, seria um acréscimo enorme para o Grêmio e tudo mais, etc e tal, mas precisa resolver uma questão financeira. Não foi assim o tom da declaração dele, né, Não, Pascoal? ele tem uns problemas lá, ele que resolva lá e depois me consulte. Isso, né? exato. Ele que resolva lá. Inclua fora dessa. Não estou envolvido Olha o Dimas nesse... aí, Felipe, de novo. Tem ia esquecer do tchauzinho, o Dimas já colocou o tchauzinho. Aí, Mas aí é aspas, hein? Aí eu vou para outra questão. Ô, Mauro, eu vou para outra questão. Essa essa falta de empolgação do Renato, significa o quê? É um problema maior do que eu posso ajudar nesse momento para resolver? Ou também não tenho tanta convicção assim? Porque é um jogador que se machuca muito. A gente... Bom, eu e o Mauro cobrimos seleção brasileira já há um certo tempo da nossa vida. Quantas vezes eu e Mauro, esperando jogador da seleção brasileira na porta de estádio, na porta de hotel, de convocação, em todos os lugares do mundo, na Suíça, na Espanha, seja lá onde for, na Itália. Quantas vezes? Cadê? Não veio. Mas o que aconteceu com o na Douglas fisioterapia. Costa? Não, é que teve um probleminha e... Mauro,
posso perguntar para você. Manda lá. Quantas vezes Ele tem você um viu problema isso? muscular sério. Pascoal, eu já falei isso esse dia. Ele tem um problema muscular sério e você se lembra da gente ouvir dos médicos da seleção que ele tem uma explosão enorme. Poucos jogadores do mundo conseguem dar uma arrancada com a força que ele dá, mas aí os músculos, as fibras já não aguentam esse tipo de arrancada. E a gente viu isso também em 2018 na Copa. Outra coisa que eu acho que passa pela não convicção do Renato foi a entrega que ele fez. Independentemente do tchauzinho e tal, ele fez 28 jogos, marcou 3 gols, deu 2 assistências, né? Ele não entregou ali o que se esperava. E eu fico imaginando como é que são esses contratos, né? Ele ficou lá 8 meses, não entregou, porque para mim, do jeito que ele veio, como ex-ídolo, etc., só 3 gols eu acho muito pouco, até pelo potencial dele, como diz o Renato, quem sabe não esquece, mas ele tinha que entregar mais do que só 3 gols. E o time ainda deve 7 milhões para ele. É impressionante isso, é impressionante esses contratos. Então essa conversa agora é o quê? É para ver se ele abre mão desse dinheiro, mas para abrir mão desse dinheiro, não é assim também, ninguém perdoa 7 milhões por mais dinheiro que ele já tenha. É porque vai fazer um novo contrato e que vão entrar outros milhões também, né? Ô, Mauro. Aí, se ele não entregar, ele fica com mais milhões a receber também. Não é possível um negócio desse. É muito dinheiro para quem fez 3 gols e 2 assistências. Perfeito. E eu acho que tem uma outra coisa que eu acho sempre curioso quando a gente tem esse tipo de notícia, esse tipo de informação, que é a seguinte. Vamos lá. Qual é a notícia? O Douglas Costa pode voltar ao Grêmio porque o Grêmio tem uma dívida com ele. Pera lá. Primeiro, vamos pensar racionalmente como qualquer relação trabalhador e empregador. Quem presta o serviço, em geral, é quem recebe o dinheiro, né? Até onde eu sei, é sempre o trabalhador que recebe o dinheiro do empregador. Então, toda vez que eu vejo essas notícias de, bom, existe uma dívida tal, e talvez ele volte para abater essa dívida. Do ponto de vista da relação empregador-empregado, não faz sentido nenhum, porque quem tem que pagar para o empregado é o empregador. Portanto, se você tem uma dívida de 7 milhões, depois de um ano, teoricamente, essa dívida viraria de 8 milhões. Aí você diz, não, mas tudo bem, é que o cara está falando que para voltar, ele abriria a mão do dinheiro. Então, praticamente ele está pagando, porque é isso, ele está abrindo mão do dinheiro dele, está pagando para trabalhar. É estranha essa lógica, e aí eu me pergunto, será que um jogador que volta para abater uma dívida que o clube tem com ele é um jogador que o clube gostaria de contar do ponto de vista desportivo? Então é muito maluco esse negócio. É o caso do Corinthians com o Jô. Já aconteceu com o Jô. Com o Sheik, a volta do Sheik. Flamengo tem casos até de sucesso, né? Flamengo com o Flamengo com o Petkovic. Mas assim... Na segunda passagem. Essas são aquelas coisas que são muito particulares do futebol brasileiro. Porque assim, você tá devendo uma grana pro cara e aí, pra você diminuir a sua dívida, você fala, seguinte, você não quer voltar pra cá? Aí eu te pago menos... Em tese, a dívida vai aumentar. Em tese, a dívida deveria aumentar. Então é uma loucura. Isso é muito uma particularidade do nosso futebol, cara. Agora, caso dê jogo, a gente colocou aqui os contras. O Renato é o cara capaz, dentro das virtudes que ele tem, de... claro, questão física não, mas essa questão de ambiente, de, meu amigo, famoso, não me ferra que eu não te ferro. Ele é um cara para... Eu acho que ele tem acho que uma das maiores qualidades que ele tem é de levar isso e levar na boa. E sim, e tendo autoridade que ele tem, sem ferir uma a cartilha do vestiário, aquelas coisas que existem no vestiário de futebol. Ele sabe fazer isso muito bem. E ele conhece todas as malandragens, né? Isso aí, né, Pascoal? Ele conhece todas, né? Ele conhece isso aí. Vai querer, hein, Mauro? Vai querer dar um migué no Renato ou não? Não vai conseguir. Luca, vai aprender alguma coisa que não aprendeu o tempo até agora na carreira e vai acrescentar. E sobre isso, Jean, eu acho o seguinte, o que me preocupa, e eu imagino, é o seguinte, você não volta dispensando 7 milhões para receber 2, cara. Eu acho que, entendeu? Aí vai fazer um contrato de mais 14. Esse que é o problema. E aí vai aumentando essa dívida. A não ser que ele entregue, né? Ele entregue. Se ele não machucar, ele é um grande jogador, ok. Mas tem esse problema físico a se levar em conta, sim. Tem, sim. E tem que ter... Eu acho que, por mais que o Renato queira, e o Renato também não é bobo, ele não vai jogar as fichas antes de ouvir a torcida. Se não tiver
o perdão lá do torcedor, eu não acho que ele vai entrar nessa dividida, hein? E não parece, né? Pelo menos nas primeiras reações que a gente viu, tá longe de ser uma unanimidade. Sim. E eu acho que não é nem só pelo tchauzinho, porque, cara, se o cara tivesse dado uma provocada e tivesse entregado muito futebol, o torcedor olha e sabe o que aquele cara pode te entregar. Então, existe essa dúvida. E aí eu acho que tem um ponto que você tocou em relação ao Renato que é importante. E eu acho assim, como disse o Calçade, para mim não é nenhuma das melhores qualidades. É certamente a melhor qualidade do Renato como técnico é essa, né? Não é a questão tática, é a questão de gestão de grupo. Se ele tiver Douglas Costa, Diego Souza e Soares juntos, esses três raramente vão poder jogar juntos na mesma partida ao mesmo tempo. E aí, você vai ter que ter essa qualidade que o Renato tem para dizer, cara, hoje você não joga, hoje ele que não joga, e assim administrar bem esse trabalho. O jogador vem livre, mas jogadores desse tamanho custam caro. Então, assim, ele ocupa uma faixa dentro da folha de pagamento do Grêmio que poderia ser de outro jogador. Então, é importante ficar isso claro. Parece que é uma composição simples de ser feita, e não é, porque é um galera, cara que... Ficou bem claro, né, que a volta do Douglas Costa é apenas por causa dessa dívida de 7 milhões, né? O jogador veio, não jogou nada, atrapalhou mais do que ajudou, deu tchauzinho lá quando a equipe estava mal, e agora volta por causa de uma dívida. E aí, será que o torcedor vai apoiar a volta do Douglas Costa no Grêmio? Eu acho que o jogador não deveria voltar, né? E o clube deveria pagar essa dívida, parcela, faz o máximo que puder, mas não adianta trazer um jogador com um salário altíssimo e depois não poder arcar com as dívidas com o jogador, e de qualquer jeito o Grêmio continuaria com a dívida, né? Isso que eu falo, a gestão dos clubes brasileiros acontece desse jeito, igualzinho o Soares. O Soares vai vir, são vários clubes, são vários investidores que vai pagar. E se no meio do caminho os investidores não quiserem pagar mais, que isso daí acontece muito no futebol brasileiro, e com o Grêmio também não pode ser diferente. Acontece que já aconteceu com o Flamengo, São Paulo várias vezes, Palmeiras, todos os clubes. E aí, quando que o Grêmio vai aprender com isso? De eu não depender de investidor para poder pagar salário do jogador. Quem tem que pagar é o clube. Aí o investidor para de pagar, o clube vai ter que arcar com a dívida, porque é o clube que detém o direito do jogador. Entendeu? Eu acho que não é um bom negócio. Um jogador que na última volta dele no Grêmio não entregou o que deveria ter entregue, a equipe precisava dele e ele não entregou, entendeu? E é o que eu acho, né? O Grêmio não deve, para mim, o Grêmio não deveria acertar com o Douglas Costa, mas devido a esse problema aí com essa dívida de 7 milhões, o Grêmio deve anunciar o Douglas Costa como novo reforço. Assim também eu acho que o Soares está chegando também no Grêmio. Eu acredito que essa semana ainda o Grêmio vai anunciar o Luizito Soares como novo reforço para a temporada de 2023. E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre essa possível contratação do Douglas Costa e também do Luizito Soares no Grêmio, galera. E não esquece também, você que está chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.